Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia a você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje é o nosso bate-papo teológico, é a conversa teológica com o pastor Carlos Eduardo. Ele já está aqui e eu quero desejar a ele um bem-vindo com um bom dia, meu amigo e pastor. Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estarmos aqui mais uma vez nesta manhã para falarmos das coisas referentes ao nosso Deus e à sua palavra. Seja muito bem-vindo, esteja à vontade para participar se desejar, e estaremos dando continuidade ao nosso programa. A nossa conversa que nós temos feito aqui, na conversa teológica, é a respeito da cristologia. Na semana passada, nós falamos sobre a divindade de Cristo e hoje, no decorrer do programa, estaremos abordando o tema a humanidade de Cristo. Eu quero já incentivar a você a formular suas perguntas. Você que tem curiosidade, está aqui o pastor Carlos Eduardo, que vai responder você. Você que está nas nossas redes sociais, aproveite para formular as perguntas que ao vivo nós vamos transmiti-las aqui. Também você que está na Netfé TV e deseja participar, faça o seu comentário. Não esqueça, é claro, de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar. Pastor Carlos Eduardo, é hoje, dia 18 de março, hoje sexta-feira, começa a comemoração 37 anos de história da Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui. Hoje, a partir das 20 horas, nós vamos dar início a esta festa e 34 anos de pastoreio dos pastores Joel e Leonor Estevanato. Que honra, que história, são quase 4 décadas, meu pastor. Bênção muito grande, uma prova de fidelidade, uma prova de perseverança. E fidelidade e perseverança são palavras-chave nas Escrituras. Então, parabéns a este casal, parabéns a esta igreja, a esse ministério. Um prazer muito grande estar aqui nesse momento. E como o pastor Carlos Eduardo bem mencionou, é festa. E nós queremos parabenizar, como ele já disse, junto com ele eu faço menção disso, aos nossos pastores e aos irmãos Brasil para Cristanos aqui do Manda Aqui. Deus abençoe, estamos em festa, parabéns para nós, graças Amém. A Deus. Hoje, às 20 horas, quem vai estar pregando aqui na nossa igreja local é o pastor Marcos André. Ele é pastor da nossa igreja, O Brasil para Cristo, em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Hoje, às 20 horas, ele ministra. Amanhã, dia 19, quem vai estar ministrando às 20 horas é o nosso presidente do Conselho Nacional das Igrejas O Brasil para Cristo e também presidente da Convenção Estadual de São Paulo, o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Já no domingo, nas duas reuniões que teremos, na primeira, o nosso querido pastor sênior, que está aniversariando no pastoreio, ele vai estar ministrando às 10 horas da manhã e às 19 horas, o nosso querido pastor Olavo Nunes Neto, neto do saudoso reverendo Olavo Nunes. É ele que é pastor da nossa igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No louvor, além de hoje contarmos com a presença do Ministério de Louvor Manda Aqui em toda a programação, nós teremos a satisfação também de, amanhã e domingo, ter a presença do pastor Flávio Abeide e o pastor Ema Dias. E no dia 20 também, teremos aqui um cantor lírico, é o cantor Irailton Cunha. Venha participar desta festividade, venha conhecer a família de Deus na nossa localidade. Nós estamos situados aqui na Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Nós temos uma estrutura para receber você e a sua família, um amplo estacionamento para acomodar você. Você é muito bem-vindo. Pastor, eu quero que o senhor convide eles também. Não somente eu, mas o pastor Carlos Eduardo vai convidar você também. Mas com todo prazer, até porque
é a minha experiência pessoal com a minha família, de ser muito bem recebido e estreitando os laços com o Ministério Brasil para Cristo Manda Aqui, e dizer que todas essas palavras do pastor Vanderlei são verdadeiras, de fato. Estacionamento, acomodação, o abraço amigo do membro da igreja e, é claro, a palavra de quem realmente tem convivência com Deus e tem aquilo que trazer para nós, para a edificação das nossas vidas. É hoje, às 20 horas, você é o nosso convidado. Hoje, dia 18 de março, nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local, também na nossa regional, e nós queremos orar por você, aniversariante. Você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube ou na NetFé TV, que está fazendo aniversário no dia de hoje, nós queremos orar pela sua vida também. Lá na nossa igreja em Pirassununga, lá no bairro de Santa Fé, quem está fazendo aniversário hoje é a Manuela Valéria da Silva Pereira. Parabéns para você, Manuela. Deus te abençoe. Aqui no Manda Aqui, as pessoas que estão aniversariando hoje são Aderlaneia Clemente Nunes, Cristiane dos Santos Rolim, Davi Pérez Zaparoli da Rocha, João Vinícius Clemente Nunes, Letícia Rodrigues Mendes, Lúcio Roberto Gonçalves. Parabéns para vocês, Deus abençoe. Nós vamos orar com você e por você. E pastor Carlos Eduardo, o senhor que vai fazer esta oração, amém. Eu já peço por gentileza que o senhor ore também pelos internautas de uma forma geral. A cada ponto de conexão que nós entramos em todo o território nacional e além das fronteiras, porque a internet é um canal internacional para que abençoe esse lar que está conectado com a gente agora, esse local de trabalho, aonde quer que esteja esta pessoa, esse internauta, que a bênção do Senhor seja o diferencial na vida dos nossos irmãos. Vamos orar? Amém. Vamos orar, irmãos. Deus querido, Pai amado, Senhor da glória, levantamos as nossas vozes a Ti, Senhor, como intercessores, ó Deus querido, neste momento, para abençoar, ó Pai, para clamar as Tuas bênçãos sobre a vida dos aniversariantes desta data, Pai. Deus querido, só Tu sabes, Senhor, o que cada um tem vivido, tem lutado, tem passado. E eu peço a Ti, Pai, acima de tudo, o renovo que só o Teu Espírito Santo pode dar, Senhor. O renovo de alegria, o renovo de motivação, o renovo de força, o renovo, Senhor, de entendimento. Guarda, Senhor, estas pessoas, orienta suas vidas, abençoa seus lares grandemente, Senhor. E também estendemos, Pai, o clamor para que todo aquele que está nos assistindo neste momento seja, Senhor Deus querido, alvo do Teu precioso amor, da Tua grande e rica misericórdia e graça, Senhor, para que, ó Deus, seja qual for a sua situação, nada, Senhor, te escapa. Tu és, Senhor, conhecedor de toda necessidade. Pai querido, vem suprir necessidades, Senhor. Vem, Senhor, estabelecer a Tua paz. Não há, Senhor, paz fora de Ti. Senhor Jesus, estabelece a Tua paz nesta vida. Estabelece a Tua paz, Senhor, Deus querido, nessa família. Senhor, estabelece a Tua paz nesse coração. Dá, Senhor, da Tua grande e rica graça e misericórdia a cada um de nós. Nós Te suplicamos confiados, porque no Teu nome há poder para isto. Dá-nos, Senhor, a Tua paz. Nós oramos, meu Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus, na unção do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Para você que faz aniversário no dia de hoje, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Recebam os abraços da Igreja O Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato, e de toda a equipe da Manhã Manda Aqui, hoje muito bem representado. Olha só quem hoje está aqui. É o Paulinho Augusto, o Felipe, o puro Felipe. Estava com saudade de você, tudo bem, querido? E a Ângela Voltier, sempre na direção, com muita excelência e competência. Amém. Aqui na Manhã Manda Aqui. Muito bom. Hoje, dia 18 de março, hoje é dia dos múltiplos.
O senhor sabia que os gêmeos têm um dia específico para eles? Feliz dia dos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, gêmeos, quíntuplos, e assim sucessivamente, né? A minha esposa, ela tem uma irmã gêmea, né? Eles são gêmeos, na verdade, né? O senhor conhece algum gêmeo? Eu tenho netos gêmeos. Ah, é? Que legal. Minha terceira filha, a Kathleen, ela e o Rodrigo tiveram filhos gêmeos, o Greg e o Theo. Eles são gêmeos, estão bem, graças a Deus, nasceram um pouquinho prematuros, mas já estão em casa, estão muito bem, Parabéns. Muito saudáveis, Amém. muito lindos. Glória a Deus. Ângela, você conhece algum gêmeo? Ah, você vai falar sua esposa? Não. Ah, eu também sou gêmeo, sabia disso? Não. Meu irmão mora nos Estados Unidos, é o Denzel Washington. Olha aí. Brincadeira. E eu não sabia disso. É brincadeira, pastor Carlos Eduardo. Já teria pedido um autógrafo. Hoje também, dia 18 de março, comemora-se o Dia Nacional da Imigração Judaica para o Brasil. É amparado por lei, pela Lei 12.124, tem como objetivo de comemorar a contribuição do povo judeu na formação da cultura brasileira. A data é referente à reinauguração em 2002, lá no Recife, da Sinagoga Kahal Kadosh Zu Israel, a Santa Comunidade Rochedo de Israel. Está aí na tela para você ver. Nas décadas de 1930 e 1940, com o resultado da perseguição movida pelos regimes nazistas e fascistas, muitos judeus buscaram refúgio no Brasil. Então, hoje se comemora o Dia Nacional da Imigração Judaica. Qual a importância da cultura judaica dentro do contexto brasileiro, meu pastor? É fundamental, não é, irmãos? Nós temos herança no judaísmo, verdade, na fé judaica, e o nosso evangelho, ele é oriundo dessa fé. Ele é a expressão máxima da manifestação divina, e o Senhor trabalhou por Israel, trabalhou pelos hebreus, trabalhou por Israel, até que nós tivéssemos o nosso Cristo e através dele alcançássemos a salvação. Então a cultura hebraica, ela é fundamental e muito querida. O meu coração é apegado às coisas do povo de Deus, até não poderia ser diferente, porque a herança vem deles. Amém. Deus abençoe a todos. Na semana passada nós falamos, como eu já disse no início do programa, a respeito da divindade de Cristo dentro da matéria de Cristologia. O estudo sobre Cristo, a vida e a obra dele. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Pastor Carlos Eduardo. Amém. Cristo, ele nunca deixou de ser Deus, e na semana passada nós o vimos em toda a Bíblia. Sim. Tudo é sobre ele é o assunto central de todo o Evangelho. Sim. Ele é antes de tudo, e todas as coisas foram criadas através dele, e tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. Agora, qual a importância da humanidade de Cristo? Ele foi 100% homem, como eu e o Senhor? Esta questão também é fundamental, pastor Vanderlei e irmãos. Ela é fundamental porque nós precisávamos de um Salvador que fosse humano como nós. O foco da Bíblia é este, o direcionamento da Bíblia é este. Porque o homem estava sentenciado ao castigo. E esse castigo, ele tem um espectro muito amplo em muitas áreas. O afastamento de Deus, a entrega aos seus próprios descaminhos, a perversidade de caminhos que se tornou inerente à humanidade, a impossibilidade de fazer o bem, que está tão fortemente expressa em Romanos 7, por exemplo, a intencionalidade, a tentativa de fazer o bem, mas nos pegarmos praticando o erro, fruto do pecado que habita em nós.
e era necessário alguém que, em primeiro lugar, nos redimisse, pagasse o preço, né? E muita gente já se equivoca aí, porque Jesus não veio pagar o preço ao pecado, ele veio pagar o preço do pecado. Ele não veio pagar o preço ao diabo, o diabo está na mesma sentença que estamos. Ele não veio nos livrar do diabo, ele veio nos livrar da ira divina que estava sobre nós por causa do pecado que nossos pais cometeram e que nós herdamos e que nós praticamos também. Então ele, tomando a humanidade, ele se propôs a pagar esse preço, a fazer esta ponte. E todas as figuras que a palavra de Deus tem, especialmente no Novo Testamento, se referem a isto. A porta, a ponte, o caminho, o preço, o sangue, tudo aquilo que estava sobre nós, Jesus realizou tornando-se humano. Alguns teólogos acreditam, e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, a respeito dessa humanidade de Cristo, porque a possibilidade de Deus resolver como Deus o problema da humanidade em relação ao pecado, não poderia, mesmo ele sendo onipotente, até pelo fato dele ter dado o governo do homem ao próprio homem, que eles dominem sobre a terra. Em outras palavras, no contexto hebraico ali, o domínio do homem estava, da terra e do homem, estaria nas suas mãos, sim, claro que caminhando debaixo da direção de Deus, vivendo uma teocracia. Mas somente um da mesma espécie, humano como nós, poderia salvar o homem. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua, se eu não me engano, a Ângela pode me ajudar, na sua primeira carta ao seu filho na fé, evangelista Timóteo, eu acho que é o capítulo 2 e versículo 5, que diz que, eu não sei se é a primeira ou a segunda carta, eu acho que é a primeira, que vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí, 2 pontos, Paulo vai dizer a seu filho na fé, o homem Cristo Jesus, não o Deus Cristo Jesus. Sim, porque, irmãos, a dívida é humana. Humana. Então, é interessante isto, o Evangelho ele é visto com naturalidade, ele é muito simples. Algumas pessoas têm dito que é complicado porque elas veem com um olhar de complicação, de complexidade. Ele é muito simples. A dívida era humana. Então, Deus se fez homem na pessoa do seu Filho, o Deus Filho se fez carne para viver e pagar uma dívida humana. Então, isso trará implicações que vão refletir direta e indiretamente até em várias religiões e denominações. A necessidade de ele se fazer carne, ela vai confrontar, ela vai de encontro a alguns dogmas, algumas doutrinas que nós percebemos ser errôneos porque não estão considerando o Jesus homem, né? Por exemplo, a questão da natividade. Ele se fez carne não após ter nascido, ele se fez carne para nascer. Então, por exemplo, o dogma da eterna virgindade corporal de Maria não é possível. Até porque, eu não lembro qual é o evangelho, não sei se é Marcos que faz menção disso, o senhor pode até me trazer com clareza sobre isso, que Maria posteriormente vai ter outros filhos. Há os irmãos de Jesus que fogem da linha espiritual, mas dentro do contexto ali, são irmãos biológicos. Sim. Entre eles, existe Tiago. O principal versículo seria Mateus 13, 55. Obrigado, pastor. Que vai estabelecer, e o seu reflexo em outros evangelhos. Mas há várias passagens referentes a isso. Mas o primeiro ponto, nós temos aí Mateus 13, 55, que diz, não é este o filho do carpinteiro? Não é, o nome de sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
O versículo seguinte ainda vai completar isto. Vai dizer, não estão conosco todas as suas irmãs? Ou seja, nessa conta aí, nós não temos menos do que 3 irmãs, porque todas só pode ser usado para mais do que 3, de 3 para cima. Para 2 seriam suas irmãs, né? Todas só se aplica de 3 para cima. Então havia pelo menos 3 irmãs, 4 irmãos, 7. Por que existem igrejas e segmentos que tentam espiritualizar isso? Ah, não, mas não eram irmãos biológicos, e sim, eram os discípulos, as discípulas. Olha, veja bem, essa questão é bastante complicada e eu até escrevi um livro sobre isso, infelizmente ainda não o publiquei. Mas vai lançar de primeira mão na manhã daqui. Eu espero, em nome de Jesus, que trata sobre os dogmas marianos. Eu posso falar um evangeliquez? Sim. Tá ligado. Amém, em nome de Jesus. E ali a gente procura estabelecer com muito respeito a pessoa de Maria, que foi uma mulher escolhida por Deus para esta missão tão gloriosa, única na humanidade. E nós, com todo respeito ali, vamos abordando estas questões. A primeira questão é que Jesus se faz carne no ventre para nascer, o que acaba por tornar sem sentido uma virgindade posterior ao nascimento. Era virgindade até o nascimento. É verdade. Porque se ele se fez carne, então ao nascer ele rompe essa virgindade física. E essa questão ela é bastante complicada porque quem defende o fato de que, quem defende a condição de Jesus não ter nascido carne são os gnósticos. Eles entendem que Jesus recebe o Cristo, como nós dissemos na semana passada, quando posterior ao nascimento ou posterior ao batismo, e esse Cristo o abandona na cruz e ele volta a ser Jesus. Então, outra ala gnóstica vai dizer que Jesus era só uma aparência desde o nascimento. Então, o catolicismo nos parece ter abraçado essa segunda posição, dado a entender que Jesus saiu, segundo dizem teólogos católicos, sem magoar Maria, que seria sem lhe tirar a virgindade. O que acabaria implicando em nossa salvação. Porque se ele não é 100% homem, se ele não nasceu como outro homem, ele não pode se candidatar a nos salvar como homens. Verdade. E essa afirmação do apóstolo Paulo estaria equivocada. Não apenas esta, mas todas as outras. Né? João 1,14, exatamente, e o verbo se fez carne. Inclusive está aqui, se a Ângela puder colocar para a gente, porque, como falamos semana passada, João se dedicou muito à questão da divindade de Cristo, mas ele menciona também muito a sua humanidade. Sim. João 1,14 vai dizer esse texto precioso. Sim, ele é importante porque... Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas ele se tornou carne. Carne. Senão, o fato de ele se fazer homem como necessidade para a nossa salvação está interligado em todo o Novo Testamento, não há como desligar. Se nós formos, por exemplo, para Filipenses 2... nós vamos ver que ele não teve por usurpação o fato de ser Deus, mas fez-se homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É verdade. Então, se ele não teve por usurpação o fato de ser Deus, mas tornou-se homem, está classificada a sua dupla natureza. Ele é Deus, não toma isso como a condição para ele salvar a humanidade, mas faz-se homem para salvar a humanidade. Ele só pode fazer-se homem nascendo como homem. Se o nascimento dele é diferente do homem, como ele pode se apresentar ao homem como Salvador? Verdade. Então, é um debate longo, mas que leva
aí a irmã Ângela colocou aí. Se a Ângela puder começar do versículo 5, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o senhor pode ler, fica à vontade. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se deveria aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bem. Então, o corpo que morre na cruz é o corpo que se fez carne no ventre. Em nenhum momento a doutrina docética, nenhuma das duas, nem a de que Cristo incorporou num homem e depois o abandonou, e nem a de que ele era uma aparência como uma holografia, nenhuma das duas faz sentido, porque o que morreu como homem na cruz é o que se fez carne no ventre. Então, veja que o ele tornar-se homem, o ele ser homem perfeito, é fundamental para a nossa fé e, ao mesmo tempo, afasta conclusões que podem se mostrar até muito bonitas, delicadas, mas não são verdadeiras. A Bíblia não trabalha com aquilo que é o mais bonito, trabalha com aquilo que é o verdadeiro, né? E a verdade é que ele se fez carne. Até uma pessoa muito querida me perguntou sobre a primeira conversa que tivemos aqui, quando ele se referiu na festa em Canaã a Maria como mulher, e Gunai, e lá também em João 19, 25, quando ele a entrega aos cuidados do seu discípulo João. Quando ele está na cruz. Ele também, sim, ele na cruz, ele a entrega a João para que ele cuide dela como sua mãe. E ali, as duas vezes, ele se refere a ela como Gunai. Havia 4 formas de tratar a mãe de Jesus. 4 formas. E nós vemos aí, né, a confirmação. Aí nós temos 19 e 26, né? Em 25 aparece ele com a sua mãe, em 26 é o cuidado de João a quem ele entrega a sua mãe Maria. Ele usa esse termo grego, Gunai. E ele usa o termo Gunai. Havia 4 termos com que Jesus poderia chamar 4 mulheres. E esses termos, eles são também definitivos para a natureza de Jesus Cristo, para a questão dos dogmas marianos e para entendimento melhor, até de doutrinas também, de casamento, de virgindade, nas Escrituras, nas cartas de Paulo, como 1 Coríntios 7, por exemplo. Então, Jesus poderia chamar Maria de Méter, mãe, Gunai, mulher, Partenos, virgem, e Kyria, senhora, né? Nos filmes, em alguns filmes, por exemplo, no filme do Mel Gibson, todos os discípulos de Jesus vivem chamando a mãe de Jesus de mãe, Méter. Eles vivem usando esta expressão, a expressão aramaica, que é traduzida para o grego como mãe. Mas o próprio Jesus, nas 2 únicas aparições de sua conversa com Maria, ele usa Gunai. E aí é interessante por um outro fator que escapa a alguns teólogos. A palavra partenos, ela é proibitiva. É uma palavra proibitiva. O que é isto? Ela tem uso proibido, exceto rigorosamente para a mulher que é virgem. Então, a solteira é Gunai, se ela não for virgem. Ela já teve um relacionamento, mas é solteira. Gunai. Ela é mãe, Gunai. Ela é avó, Gunai. Ela é viúva, Gunai. O único caso em que se usa partenos é quando ela é virgem. Jesus conta a parábola das 10 virgens em Mateus 25. A palavra ali é partenos. Maria fica grávida de Jesus. A palavra ali é partenos. Jesus vai se referir à sua mãe. Ele fala Gunai. Ele não fala virgem. Então, como é uma palavra
proibitiva, ou seja, de uso exclusivo, se ela fosse virgem, Jesus era obrigado a falar virgem. Muito bom, muito bom. Se ele estava debaixo da orientação dela, ele era obrigado a usar a palavra Quíria. Ele era obrigado. Ele usa Gunai como ele usa para a mulher Ciro-Fenícia, como ele usa para Maria Madalena, porque a forma dele tratar com o sexo feminino era Gunai, exceto no caso da virgem, em que ele tratava como Partenos, e os discípulos fazem isso também em todo o Novo Testamento. Então, esse aspecto do grego também descaracteriza completamente. É falta de respeito? De forma nenhuma. Quando ele fala com a mulher Ciro-Fenícia, ele diz, ó mulher, quão grande é a tua fé. Ele está sendo profundamente respeitoso com ela. Com a sua mãe, ele está sendo profundamente respeitoso nos dois casos, né? Mulher, meu ministério não passa pela tua aprovação, é a primeira frase. A segunda, mulher, eis aí quem vai tomar conta de ti. Ele poderia estar sendo desrespeitoso? De forma nenhuma. Então, mas fica bem caracterizado de que virgem não está em questão nas conversas do Novo Testamento que refiram a Maria. Muito bom, pastor Carlos Eduardo. Que aula, hein, pessoal? Aqui na Manhã Manda Aqui, falando sobre Cristologia, o tema hoje, a humanidade de Cristo. Nós vamos ao intervalo agora, daqui a pouquinho voltamos. Carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não segurou. Não, 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 não.
glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem, 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 vem. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. É hoje, hein? Hoje você não pode esquecer que daqui a pouquinho, às 20 horas, tem o início desta festa maravilhosa, 37 anos de história da igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui e 34 anos do pastoreio dos pastores Joel e Leonor Estevanato. Você é o nosso convidado, prepare-se e organize, vem aqui na Zona Norte de São Paulo, Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista. Você é o nosso convidado. Tenho certeza que Deus vai marcar a sua vida e vai ser um tempo precioso. Começamos hoje e vamos até o domingo, dia 20, com 2 reuniões, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Eu estou aqui batendo um papo com meu amigo, pastor Carlos Eduardo, que além de escritor, porque daqui a pouquinho tem novidade aí, ele é professor e palestrante. Está com a agenda aberta, meu amigo? Com a agenda aberta, inclusive, eu gostaria de, sendo possível, trazer para o pastor, para ver se a Ângela nos socorre, né? Nos apresenta aí. Nós palestramos em algumas áreas, num leque de áreas, que nos agrada muito palestrar, mas com a especialidade de escatologia, bibliologia, exegese, né, hermenêutica e exegese e ética cristã. E também trabalhamos na área de vivência, falamos sobre o tempo, nós falamos sobre o tempo dentro da vida, o aproveitamento do tempo, a vida entre as pessoas, a abundância de vida. Então, se você estiver interessado nesses assuntos para a edificação da sua igreja, faça um contato conosco, vai ser um prazer atendê-lo. Eu recomendo. Amém. É bênção. Amanhã manda aqui, recomendo. O Ministério Amém. manda aqui, recomendo o nosso querido pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos Eduardo, interessante que na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, fala sendo encontrado em forma humana. Sim. É 100% humano, porque Jesus, ele tem fome, Jesus se cansa, Jesus chorou. Sim. Então, a condição humana era na sua íntegra, não era parcial. Sim, é interessante, eu fico pensando, pedindo a Deus que me jogasse num túnel do tempo e me colocasse numa reunião de gnósticos, né? Especialmente os docetistas que acreditavam em Jesus como uma holografia. Seria muito interessante uma holografia, uma aparência no deserto sentindo fome e o diabo oferecendo a ele a mágica, né? Ou o milagre de transformar pedras em pão. E eu fico pensando por que a aparência teria fome, né? Ou teria sede na cruz, né? Essa aparência dizendo na cruz, eu sou uma aparência, mas eu estou com sede, né? Ou chorando, e aquelas gotas caindo no chão sem tocar em nada. Jesus, como eu disse no começo, ele é humano e olhando com um aspecto muito simples da humanidade, entenderemos todas as passagens do Novo Testamento. Ele é humano dentro desse período restrito, e isso é muito importante, porque também vai cair em outras doutrinas. Alguns querem que ele seja humano ininterruptamente. Não, ele é humano Pelo um período de tempo. desde que ele se fez carne até cumprir a sua missão, que é morrer por nossos pecados.
ele é essencialmente humano, está num corpo humano, com limitações humanas, agindo na unção do Espírito Santo como qualquer outro ser humano faria. E você encontrará, para isso, milagres realizados, concedidos por Deus a outras pessoas, a profetas, a discípulos de Jesus, que são os mesmos que Jesus realizou, porque ele realizou dentro da condição humana e debaixo da potencialização do Espírito Santo. Verdade, pastor, concordo. Então, Jesus andou por cima das águas, mas ele andou por cima das águas. Sim, mas Pedro andou também. Exatamente. Sim, mas Eliseu fez o machado flutuar na água. Então, o que Jesus estava mostrando ali? Eu faço o que um homem cheio da unção do Espírito Santo pode fazer. Verdade. Isso diz respeito a você e diz respeito a mim, porque o Espírito Santo é o enviado dele para estar conosco até que ele se manifeste em glória na nossa vida. Por isso que ele cria essa expectativa, né? Que se crêssemos nele, faríamos as mesmas... E a expectativa dele sobre nós, hein? Não é inferior. As mesmas ou maiores obras do que ele fez. Sim. Exatamente porque ele, como homem, o fez capacitado pelo poder do Espírito Santo. Eu quando leciono essa matéria no BBC, eu deixo muito claro isso que o senhor está falando. Até porque tem um versículo que eu sou apaixonado por ele, que é Atos 10, versículo 38. Eu vou pedir a Ângela para colocar, por gentileza, por favor. Diz assim, né? Lucas escrevendo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, um título humano. Título humano. Identificando a origem. Sim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque uma vez que ele se esvaziou, e entrou na condição humana, verificamos que no seu batismo o Espírito Santo vem sobre ele, representado pela descida de uma pomba que pousa sobre ele. E na unção do Espírito Santo, debaixo dessa unção é que ele realiza os sinais messiânicos que estão registrados no Novo Testamento. Então, eu penso em particular, eu me cobro muito, pastor Vanderlei, porque eu entendo que isso nos é cobrado diariamente. Sim. Né? Jesus, naquela passagem tão pregada em que ele repreende, o vento repreende o mar, mas primeiro repreende os discípulos, mas também repreende os discípulos, né? Dizendo, onde está a vossa fé? Eu penso que não foi uma pergunta feita àqueles discípulos, é uma pergunta feita sempre que um discípulo age menos do que poderia agir um homem de fé, uma mulher de fé. Não é? Jesus, quando Mateus 17... desce do monte e encontra os outros discípulos incapazes de expulsar o demônio da vida de um menino, ele reclama, ele faz uma reclamação explícita. Ô geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Com quem o irmão acha que ele estava falando? Ele não estava falando com os que não creem, ele estava falando com aqueles que deveriam crer. É verdade. Ô geração incrédula, quem são os geração incrédula? O discípulo que recebeu de Jesus a autoridade de fazer milagres maiores do que os que ele fez e fica chorando, perdão a expressão, mas a expressão é essa, fica chorando miséria. Não parece galinha da Angola, né? Tô fraco. E não é isso. Então, deixando claro para você que tudo que Jesus operou como homem, porque mesmo ele sendo Deus, ele teria que fazer isso como homem, mesmo ele sendo Deus. Porque se ele faz como Deus, descaracterizaria a obra que ele veio fazer, ele veio ter uma vida plenamente humana. Ele transforma água em vinho como homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele multiplica os pães e peixes como homem, mas pelo poder do Espírito Santo.
Ele transforma a água em vinho como Moisés transformou a água do Nilo em sangue. Ele multiplica os pães como Eliseu multiplicou os pães. Você não encontrará milagre que o Espírito Santo não tenha concedido nas Escrituras. É verdade. Por isso, essa responsabilidade, ela pesa sobre nós, como o senhor mesmo disse, até porque Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, ele vai mostrar os discípulos cheios do Espírito fazendo também obras extraordinárias. Sim. A sombra de Pedro curando. Sim. E há uma palavra, embora a gente esteja... Quer dizer, o poder de Jesus sim, na vida de Pedro, né? Sim. Mas quando ele passava. A gente até, embora esteja dando uma escapadinha do assunto, mas é muito interessante que é falado sobre Paulo no capítulo 19 de Atos. Lucas, que é um conhecedor das palavras, dos termos gregos, ele usa dois termos estranhos. Ele diz que o Espírito Santo, né, Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres que são feitos extraordinários, e ele completa, extraordinários. Então, se ele dissesse só milagres, já estaria correto, porque milagres são coisas impensáveis, extraordinárias. Fora do comum. Mas ele está dizendo literalmente isso. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as coisas extraordinárias. Ou seja, o que é que nós estamos perdendo quando não pedimos ao Espírito Santo que manifeste essas obras em nossas vidas? Verdade. Quanto de glória o reino de Deus teria acrescido no meio da humanidade se esta geração fosse uma geração de Paulos, de Pedros, de Barnabés. Verdade. E o que pesa sobre nós é entender que Paulo não está mais aqui, Lucas não está mais aqui, Tiago não está mais aqui, João não está mais aqui, sim, mas o Vanderlei está, Carlos Eduardo está, você que está aí, é a tua hora, é a nossa vez. É a nossa né? hora. É a nossa vez. É a nossa hora. Algumas pessoas se prendem também e querem atribuir uma onisciência dele na questão de Natanael, que ele traz aquela revelação. Mas ali é tão fácil de entender que o Espírito Santo, ele depois, quando Paulo vai orientar e dar instrução sobre os dons, fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que é um dom de revelação, que o Espírito Santo é capaz de trazer. E o Espírito Santo na vida de Eliseu, lá no Velho Testamento, já fazia isso. Quando o general da Síria fazia alguma coisa, ele já sabia onde estava. O rei da Síria combinava com os seus generais. Isso é uma palavra de revelação do Espírito. Olha, vamos fazer tudo em secreto aqui, nós vamos pegar o rei de Israel de surpresa, e o rei de Israel estava prevenido. Jeroboão tem o seu filho enfermo e manda a sua esposa disfarçada, uma coisa até inútil, porque ela vai falar com Aías. Mas o profeta Aías, diz a palavra de Deus, já estava cego. Então, a pessoa quando está em pecado, ela em si é tão cega que ela se disfarça para se apresentar a um cego. Ele é cego, não precisava ela se disfarçar. Verdade. Mas acontece que o Espírito Santo encontrou com Aías no dia anterior e disse: amanhã, a estas horas, virá a mulher de Jeroboão aqui e ela está disfarçada. Isso deve ter feito Aías sorrir. Disfarçada para mim, mas eu sou cego. E quando ela chega à porta, Aías aqui de dentro, ou seja, olha como o Espírito Santo trabalha. Ele era cego, ele estava dentro e ela estava fora, e ele diz aqui de dentro: entra, mulher de Jeroboão, porque estás disfarçada. Verdade. Então, Jesus ter visto Natanael debaixo da árvore, refletindo em coisas edificantes, é nada mais, nada menos que a unção do Espírito Santo na vida daquele que recebe o dom profético. Nós vemos isso posteriormente na vida da igreja primitiva, no caso de Ananias e Safira. Por exemplo, discernimento de espíritos na vida de Pedro. Dado a Pedro, né? Dado a Paulo, no caso da mulher que vem adivinhando, e ele, aquilo vai incomodando, o que também, tudo a gente poderia fugir, né, para assuntos tremendamente interessantes. Paulo também nos recomenda aí que elogio de ímpio não deveria ser o foco da tua vida nem da minha. É verdade, é verdade. O que um elogio de um ímpio
acrescenta na minha vida. Verdade. Tem uma hora que aquele elogio de ímpio irrita tanto Paulo que ele, percebendo o demônio que está nela, diz, sai dela. É verdade. Porque ele não quer elogio de ímpio, o que ele vai ganhar com isso? Verdade. Meu amigo, nós temos um texto também que algumas pessoas espiritualizam. Na verdade, eu não chamo de espiritualizar esse texto. Acredito que nesse texto é uma grande lição do servir que Jesus vai ensinar não somente os discípulos, mas aqueles que viriam posteriormente, chegando até nós e até onde chegar. Porém, tem simbolismo aqui que eu acredito que Jesus, de uma forma simbólica, está descrevendo também o seu ministério, tanto da sua divindade como da sua humanidade. O Evangelho de João, eu vou ler agora, Ângela, na Nova Almeida Atualizada. O Evangelho de João, no capítulo 13, vai falar de Jesus, que ele lava os pés dos seus discípulos. Sim. E no versículo 3, ele diz assim, sabendo que que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, isso Jesus, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então, aqui, ó, vindo de Deus, voltava para Deus. Sim. Vai falar da humanidade de Jesus e da exaltação dele. Sim. Versículo 4. Levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. O que nós aprendemos aqui de uma forma simbólica nessa lição de Jesus? Quando ele tira a vestimenta de cima, ele está dentro daquela questão de esvaziamento. Ele está ensinando para os discípulos que ele vai se esvaziar, como ele se esvaziou. Despojou-se. Despojou-se. E quando ele cinge-se da toalha para executar o que ele iria fazer, pegando a toalha e cingindo-se com ela, ele está pegando tornando-se homem, agora está vindo a sua humanidade. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Isto é, a sua humanidade fez o serviço, ele fez a sua obra, que foi tremenda e gloriosa. Aí nós pulamos lá para o versículo 12, que diz, depois dele ter cumprido esse serviço, depois de ter lavado os pés, aí Jesus pôs de novo suas vestimentas de cima. Então ele se reveste de novo, ele é exaltado novamente, ele vai se assentar aos céus e ele é exaltado. O senhor pode perceber que é só depois da ressurreição dele que ele vai usar esse termo, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Sim. Você vai perceber que ele sendo Deus, mas quando ele se esvazia, no primeiro sermão do apóstolo Pedro, lá na conversão daquelas aproximadamente 3.000 almas, há uma frase de Pedro que alguns ficam de cabelo em pé quando Pedro diz assim, e a este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando fala Deus o fez Senhor e Cristo, algumas pessoas, então ele não era Senhor e Cristo? Ele sempre foi, mas ele deixa de ser, esvaziando-se, tornando, aí ele vai ser exaltado para receber o nome que é sobre todos os nomes. Sim. É na exaltação dele. Então ele vai se vestir de novo e o versículo de número 12, na parte B, diz, voltando à mesa, se assentando no seu lugar de honra. Perfeito. O senhor acredita nesse texto de uma forma simbólica? Perfeito. Como foi explanado? Perfeito. Fui edificado. Dá um sermão, né? Dá um sermão maravilhoso. Irmãos que estão nos assistindo, leiam esse capítulo novamente. Essa revelação é maravilhosa. Realmente, até pastor Vanderlei, se o pastor me permite... Por favor, fique à vontade. Ele enxugou com a toalha com a humanidade dele. Ou seja, a toalha era a sua humanidade servindo a humanidade. Isso mesmo. Tremendo, né? Maravilhoso. É maravilhosa, tremendo, maravilhosa. Tremendo, uma figura maravilhosa. E veja bem, o verso 12, ele diz, vocês entendem o que eu tenho feito, o que eu acabei de fazer? E ele diz, vocês me chamam de mestre e de senhor. Eu sou. Ou seja, isso é o que eu sou. Mas vos lavei os pés. Ou seja, me fiz carne a serviço da vossa carne. Muito bom. Né? Bênção. Eu gosto muito também, dentro dessa questão da humanidade de Jesus, o que o autor de Hebreus ele escreve.
pedir para a Ângela colocar. Eu estou com a minha Bíblia, eu já disse para a senhora, né? NAA. Eu gosto muito desse texto que vai falar a respeito da humanidade de Jesus, que é Hebreus, capítulo 2, o versículo 17, quando ele está falando a respeito de Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel, que ele vai falar que ele é em tudo experimentado, né? Ele vai dar ênfase ao ministério sacerdotal de Jesus. Mas ele também vai mencionar a importância da humanidade e dele ser totalmente humano para nos salvar. O versículo 17 de Hebreus, capítulo 2, diz: por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele, uma referência a Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que era importante que ele fosse semelhante aos irmãos. Semelhante como? Se voltar ao versículo 14. Olha, dá uma olhadinha no versículo 14, Ângela. Aí ele vai dizer assim, ó, sobre a questão sacerdotal e a importância de Jesus como mediador ser homem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Sim. Também Jesus, olha aí, igualmente participou destas coisas, o quê? Carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, quem nos salvou? Claro que o nosso Deus, Jesus, porém, na sua humanidade, como homem. Sim, isso fica muito evidente em Hebreus. Uma leitura tranquila de Hebreus nos apresenta Jesus em aspectos muito esclarecedores, a sua missão. E aí está um claro exemplo disso. Estamos falando de coisas palpáveis, né? Coisas simples. Ele se fez carne e sangue para uma experiência humana, uma experimentação humana. E o livro de Hebreus vai apresentar isso de forma diversificada, mas esse texto é muito claro, né? E é interessante que não se imagina... lá na primeira conversa que nós tivemos, nós falamos de que alguns verbos não se aplicam a Deus. Não se aplica a Deus, por exemplo, o verbo obedecer. Tenta aplicar isso, pastor Vanderlei. Eu queria muito uma coisa e eu falei para Deus que queria e ele me obedeceu. Não se aplica, né? Mas, se nós pudermos abrir aí em Hebreus 5:8... Hebreus 5:8. Nós vamos ver uma coisa muito interessante. Olha, embora ele fosse filho, e aí filho é Deus filho, né? Tem a conotação de filho de Deus, aprendeu a obediência. Por que ele aprendeu? Porque ele não conhecia. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se nós pegarmos isso e somarmos a Hebreus, a Filipenses, que a irmã Ângela já nos apresentou, 2:8, nós vemos Deus obedecendo, o Deus Filho obedecendo. Então, Hebreus está dizendo uma coisa muito ousada. Sim, sim. Deus não obedece. Jesus aprendeu a obedecer na sua carne. Na sua carne. Porque como Deus, ele não obedece. Exatamente. Por isso ele sempre faz menção que ele veio fazer a vontade do Pai. Sim, ele é... E até mais do que isso, veja a que nível Jesus desceu, porque Lucas vai registrar em seu capítulo 2
que Jesus acompanhava seus pais e lhes era obediente, sujeito em tudo. Sim, sim. Então, mais homem do que isso, impossível, porque se eu quero considerá-lo Deus e não homem feito, e não carne 100% homem, eu tenho uma impossibilidade, porque Deus não obedece. Obedecer é estar debaixo de ordem, debaixo de autoridade, às vezes até debaixo de temor. Obedece-se por temor. Deus não está abaixo de ninguém. Então, para que Jesus obedecesse, ele tinha que ser 100% homem. Senão não havia como casar numa mesma frase Deus Filho e obedeceu, porque o Deus Filho não obedece, Verdade. ele ordena. Ordena, verdade. Pastor, voltando nessa questão de Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e o 15, Sim. chama muito a atenção desta questão da humanidade de Jesus, para que, através da sua morte humana, ele como homem, ele que participou dessa condição humana, Hebreus capítulo 2, versículo Sim. 14, vai dizer, para que derrotasse aquele que tem o poder da morte e destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e o versículo 15 vai dizer, o 15, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu já vi alguns pastores e alguns teólogos até dizer, mas o diabo não tem nada, o diabo dizem que ele tem a chave do inferno, tem nada, que Jesus foi lá e tomou a chave do inferno, o diabo não tem nada. Mas nesse texto você percebe que o diabo, antes da morte de Jesus, ele tinha o domínio da humanidade. A humanidade estava... Por medo. A humanidade estava cativa, a humanidade estava escrava. Jesus, ele veio quebrar isso, ele veio libertar-nos. Como o Senhor mesmo mencionou, acho que Colossenses que diz, Jesus riscou a cédula que era contra nós. Baseado nisso, na sua humanidade, tem um outro texto em Apocalipse que muita gente pergunta, puxa, e quando ele fala isso, quer dizer que ele não tinha? Porque não entendem. Apocalipse capítulo 1, vou pedir a Ângela para colocar, por favor, versículo 18. Aí ele está se apresentando, né, no versículo, vamos começar do 17, Apocalipse 1, 17. João está dizendo, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, aí é Jesus, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, está falando da sua morte, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho. Essa afirmação, e tenho, subentende-se que ele não tinha a chave da morte e do inferno. Através da sua humanidade e depois da sua ressurreição, quando ele vai ser exaltado novamente, através da ascensão dele, que ele vai usar aquela expressão que ele anteriormente não tinha dito, toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. É a partir desse momento que ele faz aquilo que o autor de Hebreus está dizendo e ele toma, de fato e verdade, aquilo que antes, pelo pecado de Adão, foi entregue nas mãos de Satanás, que durante toda a história vai manter os homens escravos. Até porque se entende também que, no contexto do Antigo Testamento, eram criaturas de Deus. João, quando ele vai dar aquele texto áureo da Bíblia, né, um texto central, que é João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único. Então, anteriormente, não tinha. Se é um, então, Filho único. E nós vamos perceber, João também escrevendo, que os filhos de Deus são todos aqueles que receberam quem? Cristo. É através da sua morte que ele resgata esta verdade, toma a chave do inferno, toma a chave da morte, quebra o poder da morte, né? Onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão. Ele vai romper isso, ele ressuscita dizendo toda a autoridade. Efésios, capítulo 4, eu acho que é o versículo 10, diz que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Na sua morte, muitos dos santos ressuscitam juntamente com ele. Imagina os santos andando pelas ruas de Jerusalém, que coisa maravilhosa, pessoas ressuscitando. A Bíblia diz que os sepulcros foram abertos e muitas pessoas começaram a andar. É o verso 8. É aí que as coisas começam a acontecer. A importância da humanidade dele, porque até então, só depois Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai substituir a palavra de unigênito para primogênito, o primeiro entre muitos.
que até então era um. Antes éramos criaturas. Até hoje, o senhor sabe muito bem que se alguém não recebe Jesus como Salvador, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Porque todos os que receberam, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus. João 1:12. O senhor vai voltar nessa pergunta, a Ângela já avisou que é intervalo, aí o senhor responde, por favor. Na verdade, não é pergunta, é uma afirmação que nós estamos fazendo. Sim. Tá muito bom o papo, hein, pessoal? Mas agora nós temos que ir ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso teacher, professor, palestrante, pastor Carlos Eduardo, com a conversa teológica na Manhã Manda Aqui. É já já. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus. O meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Descobri o que devo ser e o meu coração é teu, os meus sonhos são teus e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser e o meu coração é teu, os meus sonhos são teus e pra sempre Estamos aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo, aqui no programa Manhã Manda Aqui, ao vivo, conversando com o meu amigo, pastor e professor, Amém. Palestrante, Carlos Eduardo. Pastor Carlos Eduardo, nós terminamos o bloco falando dessa questão da humanidade dele, de ele ter se esvaziado
E do império da morte. Através da sua humanidade, ele destruiu o poder do diabo, riscar essa cédula que era contra nós e tomar a chave do inferno e da morte, para que pudesse nos resgatar. É isso mesmo. Sim, veja que coisa, né? A Bíblia, novamente, já é a terceira vez que eu estou falando só nesse programa, a Bíblia é muito clara. Se nós a lermos, nos desfazendo de todo o preconceito e simplesmente recebendo as frases conforme o nosso entendimento mais simples se apossa delas, muitas verdades o Espírito Santo vai traduzir para nós, vai revelar para nós. Então, aqui nós temos uma questão que muitos têm transformado numa questão complicada. Mas, então Jesus não mandava, então quem mandava é o diabo. Primeiro nós temos que ver qual é o campo dessa guerra. O campo dessa guerra é o ser humano contaminado. Exatamente. Então, por isso nós falamos de império do diabo, império da morte. Porque o diabo tem o poder de conduzir à morte? Porque ele induz ao pecado. O pecado conduz à morte. Sim. Se ele é quem induz ao pecado, e se o pecado conduz à morte, quem tem o império por tabela é ele. Acho que é Paulo que diz, né? Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Ele diz aos Efésios, no capítulo 1. Transportar é tirar exatamente esse domínio. Porque nós estávamos debaixo de um domínio em que nada é claro e tudo se apresenta como claro. Porque Paulo diz aos Coríntios que o Satanás se apresenta até como anjo de luz. Então, ele apresenta o problema e apresenta, vamos dizer, a solução segundo o evangelho do diabo. E aí, quem fica no problema está mal e quem recebe a saída, o escape do evangelho do diabo está pior. Então, ele se apresentava como um mercador, mercadejando almas. Né? Eu te dou isso, mas peço aquilo, eu te dou isso, mas não vou pedir nada, mas depois pede. Experiência que muitos têm vivido até hoje, que recebem coisas de Satanás, glória humana, verdade. Fama, e depois ele cobra. Verdade. Então ele tem esse império, tá? Que aliás, Deus não tem nenhuma intenção de roubar para si o império da morte. Mas, o que é que Jesus fez? O homem era destinado à morte. Então Jesus se fez homem para morrer, ir ao Hades, ir ao local da condenação, da destinação primária, iniciá-la, tomar a chave. E eu acho maravilhoso. Eu acho lindo isso que o senhor está falando. Desculpa, não vou cortá-lo. Mas, Ângela, põe por gentileza Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos, aos Efésios, capítulo de número 4, acho que é o versículo 10. Se não for o 10, é o 9. É o 8. Começa do 8. Por favor. É o 8. Olha só, por isso diz, quando ele subiu às alturas, vai falar da exaltação e vai ser um dos temas do nosso programa aqui. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele fala esse cativo, cativeiro, eu acredito que são as pessoas que estavam dentro desse contexto que ele vai pregar e são pessoas que morreram antes da sua morte, pessoas que aguardavam a redenção, pessoas que estavam debaixo da lei, que aguardavam a redenção, até porque a lei não salvava, a lei não justificava. Paulo diz sobre isso, né? Sim. E Jesus precisa fazer... Deixa eu concluir, dona Ângela, por favor, obrigado. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Acho que o 9 vai dizer... Ora, aqui, o que quer dizer? Ele subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra. É uma pergunta, na verdade. O que quer dizer? Ou volte lá, dona Ângela, por favor, desculpa. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Agora... Ou seja, o Sheol. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, acima do céu atmosférico, sideral, e provavelmente chegou até o céu aonde o apóstolo Paulo foi, o terceiro céu, que eu creio que é o paraíso, que é o lugar do trono de Deus, para encher todas as coisas. Sim, então, isso que o senhor está falando, ele vai ali embaixo, ele toma, que era naquilo que o João vai dizer, usando a frase do próprio Jesus, quando ele escreve, e tenho a chave do inferno e da morte. Sim, e ele vem trazer uma tomada de reino. A chave significa
domínio, controle, comando, e isso vai aparecer por todo canto, e eu fico maravilhado, né? Eu sou quem tem a chave de Davi, uma referência lá ao local de subsistência do reino de Davi, que apenas um funcionário tinha a chave, só ele abria, só ele abria e fechava aquela despensa, né? E ele diz, eu tenho a chave de Davi, só eu que abro, só eu que fecho. Então, esse conceito de chave também é maravilhoso nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, ele toma a chave, ele reduz o cativeiro à condição de cativo de sua ordem, obedece ao que ele manda, é ele que manda. Autoridade máxima. É como se e isso fica muito claro também na parábola do valente que ele conta. Né? Um valente está dominando uma casa, mas entra o mais valente. E diz, não, se é por valentia, quem manda agora aqui sou eu, retire-se. E ele ordena ali. Já é uma linguagem figurativa do que ele estaria para fazer nesse período, né? Tanto é que a consequência está clara no próprio versículo. Quando ele diz, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dádiva, abençoou os homens. Versículo 11, né? Tornou os homens... 11 vai dizer dos ministérios, né? Sim, não, mas já começa ali no 8. No 8. Ele já começa dizendo que ele levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, dádivas. A maior dádiva, claro, já é a redenção. A de transformar todo aquele que crê nele em filho de Deus, João capítulo 1, verso 12. Né? 12 e 14. Principalmente o 12. Né? Aquele que crê nele recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Então, esse que é chamado filho de Deus, ele já não é cativo. Porque o que o libertou tem o comando do cativeiro que poderia querer prendê-lo. E diz, não, o meu não entra aí. Então, o meu não entra. Então, é preciso fazer essa distinção. A abrangência do reino de Jesus Cristo é aqueles que se submetem a ele. Porque quem não se submete a ele está em terreno vazio. Verdade. Está exposto. Né? Essa tomada de Jesus da chave é para aqueles que nessa obra se abrigam, para aqueles que a essa obra se entregam, porque senão você ainda está em campo minado, ainda está debaixo da obra do diabo. E isso, infelizmente, nós encontramos no próprio Israel. Essa diferença clara. Jesus dizendo a conhecedores da lei, até a cumpridores fisicamente da lei, dizendo, vocês querem fazer a obra de vosso pai. Vosso pai é homicida desde o princípio e vocês querem fazer a obra dele. Ou seja, essa guerra de reinos só terá fim, conforme 1 Coríntios 15, conforme Apocalipse capítulo 20, com a derrota completa de Satanás. Por enquanto, o que é que nós temos desde a morte de Jesus? Da morte de Jesus para frente. Você não precisa mais, 1, ter medo do diabo. 2, viver em servidão a ele. 3, seguir evangelho de diabo para fazer a vida valer a pena. A vida é curta, vamos beber, a vida é curta, vamos nos divertir de qualquer jeito, porque a vida é curta. Essa frase reduz-se à expressão de um medo. Qual é o meu medo? A vida é curta. Então eu vou aproveitar lícita ou ilicitamente. O diabo tem aprisionado pessoas nesses diversos campos. Ele mata aqueles que a ele se entregam, aos que se deixam induzir por ele. Ele ainda tem esse império. Mas o império de Cristo se estabeleceu. Aquele que debaixo da obra de Cristo, desse sacrifício de sangue, dessa morte, aquele que a isso se entregou, já não tem mais como ir para cativeiro do diabo. As duas coisas são incompatíveis.
porque o diabo não pode pôr a mão no que é de Deus. Jesus diz, olha, as minhas ovelhas, elas estão na mão do meu Pai, da mão do meu Pai ninguém tira. É verdade. Porque meu Pai é mais poderoso que todo mundo. Então, nós não precisamos voltar a nenhum cativeiro, livre espontaneamente, Glória como a Deus por infelizmente alguns fazem, né? Jesus é incomparável. Incomparável. Quando alguém quer comparar qualquer outra religião com o cristianismo, não tem comparação. Porque, o Filho de Deus. Porque como é que vai fazer na área de libertação? Porque Jesus Cristo liberta. Como é que se vai fazer na área de libertação sem Jesus Cristo? Outra questão que se levanta, que nós até conversamos em off, é a questão de se o diabo tinha essa autoridade, né? Esse império dele, como nós colocamos, é aqueles que estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo da mentira. O diabo tem trabalhado na vida dessas pessoas. Mas a ousadia do diabo, como nós estávamos conversando, de propor-se a Deus com tentativas, com tentações, né? Nos colocou um assunto muito interessante, e eu já debati isso até com pastores, e eles teimaram comigo, não. Jesus podia pecar, ele podia chegar na cruz e dizer, não quero morrer. Quem diz isso está anulando o Deus pleno que havia em Jesus, porque ele era homem pleno, mas era Deus pleno, e esse homem pleno estava completamente entregue à ação do Espírito Santo. Então, por que o diabo se atreveu, por exemplo, a tentar Jesus logo que Jesus foi batizado? Em primeiro lugar, porque Jesus veio, conforme Hebreus está dizendo, para padecer as dores e as tentações e todas as fragilidades humanas. Sim. Ele veio para isso. Então, no final da conversa, depois da tentação vencida, ele vai dizer, vai-te, Satanás. Dá uma ordem de autoridade espiritual para Satanás. Por que ele não deu a ordem antes? Porque ele veio para padecer as mesmas tentações que nós, passar por elas vitorioso através da palavra expressa, né? Para toda tentativa do diabo houve uma palavra de Deus expressa na boca de Jesus. Jesus não precisava dizer a palavra, disse porque esse é o caminho que ele nos recomenda. E o fato de... Por que o diabo o tentou se o diabo sabia que ele não poderia cair em tentação? Em primeiro lugar, eu não estou convicto de que o diabo soubesse. Em segundo lugar, o diabo sabendo ou não, o que está aqui em questão é a ousadia de alguém se apresentar ao Filho de Deus para tentá-lo. Jesus diz, Deus não pode ser tentado. Verdade. Então, apenas a ousadia de tentar Deus já torna o diabo uma pessoa incompreensivelmente maléfica, com a qual nós deveríamos tomar todo cuidado. Tem-se dito que não se deve mais pregar sobre essas coisas terríveis, de inferno, de morte, de diabo. O diabo teve a ousadia, sabendo que Deus não pode ser tentado e não cairá em tentação, ele teve a ousadia de tentar Deus. Só esse ato já é um ato infame. Atenta contra o conhecimento da glória de Deus que ele tinha conhecimento da glória de Deus. Apesar disso, fez Deus, tentou fazer Deus ser uma pessoa, um Deus desprezível a ponto de poder ser tentado. E Deus não pode. Então é com esse ser que quem não está abrigado nas asas de Jesus, como ele diz em Mateus 23, quem não está abrigado nas asas de Jesus tem que trabalhar contra esse ser. Verdade. E não é boa coisa. Então eu recomendo a você que o mais rápido possível abrigue-se nessa cobertura de Jesus, receba-o como seu Salvador, entre para esse reino de amor, de luz, de paz, de libertação,
para que o cativeiro não tenha mais poder sobre você. E uma coisa interessante na tentação, e a exposição humana do próprio Deus em carne, a exposição dele, para que Satanás viesse com essa cara de pau tentá-lo, né? Tentá-lo. Mostra também nas áreas que Satanás vai sempre tentar, né? No corpo, na alma e no espírito. A tentação do diabo é exatamente nessas três esferas, no corpo, na alma e no espírito. No corpo, quando fala das necessidades básicas, quando ele transforma essas pedras em pães. Quantas pessoas estão se deixando levar por causa das questões materiais, financeiras, vão se levando por causa das necessidades, a sua vida no capitalismo, né? Os negócios corruptos e tantas outras coisas que Satanás vai dando corda. Secularismo, imediatismo. Isso, exatamente. A segunda tentação na alma, o ego. Pula daqui, do alto do templo, as pessoas vão te ver e vão... Oh! Parece ser uma tentação preferida para ministros. Uau! Mostra agora que você é o bom. Ele é o cara, aquela coisa toda, é a tentação na alma, do ego. Eu já vi ministro dizendo diante das câmeras, se a gente der um Google aí, provavelmente vai achar. Pode trazer morto aqui que eu ressuscito. Uau! Uau! Nossa, cara. Meu Deus! E a tentação do espírito, que fala de culto, né? Vai de Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás. Porque quando Satanás diz, se tu me adorares, tudo isso te darei. É uma tentação do espírito, porque a nossa adoração é em espírito e em verdade. Sim. Então são três esferas que somos tentados diariamente. Outra questão da humanidade de Cristo que eu penso é na hora do jardim, lá das Oliveiras, Sim. que é uma teoria minha, o senhor não precisa acreditar. Sim. Né? É uma teoria até porque não tem base teológica. Até agora estamos casando muito bem. Até porque não tem base teológica para isso. Mas eu acredito que o dia D foi ali no Jardim das Oliveiras para a vitória, porque se Jesus ele está sendo pressionado, Getsemane, né, é o lugar de prensa, ele está sendo pressionado, a ponto de transpirar gotas, o seu suor transformar-se em sangue. E quando eu vejo os discípulos não conseguindo orar, eu não entendo que era um cansaço físico, mas uma presença espiritual. Eu sei que o senhor tem experiência em libertação. Sim. Eu sei, muitas das vezes quando nós nos travamos batalhas no conflito espiritual de libertação com pessoas ou em cultos públicos de libertação, nós saímos cansados, às vezes, fisicamente. O espírito Sim. está pronto, mas a carne é fraca. Sim. E a vontade de chegar em casa, tomar um banho, deitar e descansar, porque você sente. Eu lembro uma vez, colocaram uns eletrodos sobre um pastor bem famoso da Assembleia de Deus, lá em Curitiba, para ver o desgaste físico dele num culto de libertação. E o desgaste físico de 1h30, mais ou menos, de culto, daquele pastor foi equivalente a um desgaste de um servente de trabalho de obras, em 1h30. Tremendo. Né? Tremendo. De um dia de serviço. Porque a carne realmente é fraca. Já aconteceu, você não precisa acreditar, mas eu sei que eu vivi isso, de estar fazendo um trabalho de libertação, de repente eu sinto algo assim no meu braço, quando eu olho uma camisa novinha de linho que eu tinha, com a marca de 5 dedos, rasgou a camisa. Eita, assim, e meu meu Deus. braço ficou vermelho, como se alguém tivesse... Sim. E não tinha ninguém do meu lado. Eu só senti quando eu olhei, estava rasgada Aquela a camisa. passagem. E rasgou em 5, com as 5 marcas, assim, como se fosse uma unha. Mas o diabo e os seus anjos, né, que são demônios, eles são seres reais, não são ponto da carochinha. Então, quando eu vejo os discípulos cansados, é uma opressão espiritual. Sim. Que vem sobre... Não era um caso de possessão, mas uma opressão. E eu vejo Jesus sendo pressionado. Então, o que eu tenho como teoria? Eu acredito que ao redor havia as legiões e legiões, mas eu acredito que o inferno inteiro veio sobre Jesus naquele dia, para fazê-lo pecar. Eu acredito que ao redor ali do Jardim das Oliveiras, talvez o mundo desfrutou de um momento diferente de paz, porque os espíritos malignos, lá de Gadara, lá de outros lugares, se concentraram ali, porque você vê que Jesus, o autor de Hebreus, eu não lembro o texto, se a Ângela achar, eu acho que é no capítulo 12, mas eu não lembro, que ele buscou com lágrimas a quem pudesse livrá-lo, com clamor e súplicas, a quem pudesse livrá-lo da morte. O autor de Hebreus está falando sobre isso, e é exatamente figurativo a essa questão do Jardim das Oliveiras. A frase dele ao pai é uma luta espiritual. Então, ele volta 3 vezes. Sim. Pai, se possível, Sim. passa de mim este cálice. Hebreus capítulo 12,
É que diz assim, Ângela, que ele suplicou com lágrimas a quem pudesse o livrar da morte. Agora eu não me lembro. Porque a dor na humanidade dele, na alma, naquela pressão, agora, 5,7, isso aí, obrigado, 5,7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, humanidade. Olha a importância da humanidade de Jesus. Sim. Aleluia. Da sua carne. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, uma referência ao jardim do Getsêmani, orações e súplica a quem podia livrar da morte. Foi ouvido por causa da sua reverência. Pode ter sido ouvido, mas ele teve que cumprir. Não houve um livramento, houve uma concordância. A humanidade dele sentiu. Né? E é isso. Não que ele não o fosse fazer, mas ele sente. Então, eu acredito que o inferno inteiro veio ali pressionando ele. E eu tenho uma teoria. Já vamos terminar o programa, está tão bom, né? E eu tenho uma teoria. Por que 3 vezes ele ora? É uma teoria. Sim. Eu acredito que o Espírito de Deus, trazendo a revelação do Pai, conversou com Jesus naquele momento, quando ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Toda certeza. Eu penso que esses 3 pontos, Paulinho, eu acredito que ali o Pai fez ele pensar no passado, presente e futuro. Eu penso, na sua humanidade, Jesus ali, e ele vai falar por 3 vezes, se possível, passa de mim esse cálice. Não tem registro bíblico, mas é uma coisa que eu penso. Eu posso poetizar dentro da linha teológica, né? Então, eu acredito que o Pai, eu estou apenas dizendo algo que não está escrito, mas que eu imagino, e eu vou parafrasear do meu jeito. Sim. Né? A versão atualizada do Wander. Eu acredito que o pai chegou para ele e falou, Tomara que seja boa. Na primeira vez ele deve ter falado assim, filhão, eu posso passar de você esse cálice. Quer acabar com tudo? Agora a gente acaba. Mas eu quero que você olhe lá atrás. Olha para Adão, que absurdo. Mas ele creu. Olha para Noé, 100 anos pregando, pregoeiro, construindo uma arca. Olha para Abraão, que pensando em você, ele teve disposição para sacrificar o seu próprio filho porque acreditava que haveria alguém que pudesse fazê-lo ressuscitar mesmo depois de morto. O autor de Hebreus vai dizer isso. Olha para Josué, olha para Moisés. Ou seja, uma argumentação olha para Elias, divina. Olha para Elias, olha para Eliseu, olha para Jeremias, o profeta chorão. Olha para Isaías, tantos anos antes de você, tantas profecias. Olha para Daniel, para Sadraque, Mesaque. E assim sucessivamente. Aí Jesus vai e diz, Pai, não seja como eu quero, seja como tu queres. Mas a pressão humana vem de novo e Jesus pela 2ª vez ora. Aí eu acredito dentro de um romantismo, uma poesia teológica, que o pai deve ter dito para ele, filhão, eu posso resolver o problema agora. Mas agora eu vou olhar para Pedro, olha, eu vou pedir para você olhar para Pedro. Impulsivo, olha para Pedro. Olha para Mateus. Olha para Madala, olha para Madalena. Olha para sua mãe que acreditou, tendo o risco de ser apedrejada. Seu pai que obedeceu a visão. Olha para Mateus que você olhou e disse, segue-me, ele seguiu. Olhe para... E Jesus vai e diz, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então fez eu olhar para o passado, para o presente. Aí ele volta pela 3ª vez e vai orar ao Pai de novo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí o Pai deve ter dito para ele, não vou te pedir para olhar para o passado, nem para o presente, mas olha para o futuro. Olha para o dia 18 de março, quando o pastor Carlos Eduardo e o pastor Wander vão estar falando sobre você lá na manhã daqui. Olha para a Ângela, que tão voluntariamente tem servido o corpo de Cristo. Olha para o Felipe, para o Paulo. Olha para os irmãos que vão chegar ao Evangelho do Reino. Olha para os pais da igreja, para Irineu, para Policarpo. Olha para Martinho Lutero. Olha para John Wesley. Olha para Wycliffe. Olha para Apocalipse 5, a multidão diante do trono. Jesus levanta e diz, Pai, não seja como eu quero, seja como tu queres. Aí o pau quebrou. É uma teoria minha, né? Eu acredito que... Seria um romance. Não tem base bíblica para isso, é apenas uma maneira. O que está dito ali... Mas arrepia, né? O que está dito ali é que ele orou esta vez e depois ele voltou a Deus com termos semelhantes. Ele não disse propriamente a mesma coisa. Uhum. Houve uma busca de conforto, né? Uma busca, eu não vou dizer de consolo, não vou dizer isso. Houve uma busca de conforto, né? Consolar
é abraçar, suavizar, confortar, é capacitar. Então, poucas passagens demonstrarão mais claramente a dupla natureza de Jesus. Verdade. Alguns colegas, até pastores, vieram debater justamente com quem? Com quem é apaixonado por Jesus. Encontrar aí uma fraqueza de Jesus. E eu lhes disse, é claro que sim. Essa passagem nos mostra o quão fraco o homem, chamado Jesus, representante da humanidade e ao mesmo tempo cordeiro do sacrifício, o quão frágil ele era como homem. Frágil a ponto de ser emotivo e chorar lá em Betânia, na aldeia de Betânia. Jesus chorou. Frágil ao ponto de se compadecer de uma multidão que não tinha pastores. Frágil ao ponto de se compadecer de uma multidão que não tinha o que comer. Então, está demonstrado para nós que se Jesus fosse só homem, a obra não teria sido realizada. E está demonstrado para nós que se ele não fosse plenamente Deus, que abriu mão de sua deidade para se tornar homem, e que agora o Espírito Santo está comunicando a ele a força de Deus, ele também abriria mão ali. Mas a junção dos dois, estranhamente, fez ele continuar a obra. Ele continuou porque era homem e continuou porque era Deus que tinha se esvaziado. Penso um pouco diferente do pastor, porque dizer que Deus o teria lembrado me leva a ir de confronto ao que está escrito dele. O mundo só foi criado porque ele se propôs a esse sacrifício. A palavra nos traz claramente a visão de que o Cordeiro foi morto na criação do mundo. Deus tinha uma questão de soberania. Eu vou criar e o homem vai pecar. E houve uma palavra de confirmação da criação. Não, o homem vai pecar, mas eu vou morrer por ele. Por esta palavra é que Deus fez o mundo. Então, Deus, em sua onisciência, vendo o homem pecar, tinha um cordeiro à mão para o pecado do homem. Então, tinha um remédio. Tinha um remédio para a doença que só era visível na presciência. Então, isso é a maior prova de amor, né? Eu vou fazer da mesma forma, então mesmo sabendo que eles vão falhar. Então, ele tinha essa disposição. Acontece que ele tinha essa disposição antes de se fazer carne. Sim, antes da Quando se fez carne, essa disposição, não que ela corresse risco, mas ela precisava de fortalecimento. Porque a carne é fraca. O Espírito Santo nele. Então o Espírito Santo esteve ali fortalecendo e a guerra, eu também imagino isso, a guerra acontecendo, cadeirada acontecendo, vamos dizer assim, no céu em volta daquilo ali. E eu vejo até um desespero do diabo, oprimindo os discípulos para dormirem e não orarem com ele, através dos guardas que vêm prendê-lo, através das punhadas que ele recebeu. Mas, acima de tudo, eu vejo o desespero do diabo usando as pessoas para dizer, desce daí, usando um dos ladrões. Negar. Aquilo ali nada mais é que o diabo implorando para ele fazer qualquer outra coisa que não morrer. Exatamente. Mas ele foi ali para morrer. Meu amigo, a dona Ângela, ela já nos mencionou que estouramos o tempo. Queridos. Mas muito bom o papo, né? Como sempre. Nós estamos aqui falando sobre Cristologia. Hoje, a humanidade de Cristo. Na próxima sexta-feira, vai ser mencionado aqui a respeito de... ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Isto é, não se achou pecado nele e fez uma obra grande e tremenda, uma obra grande e maravilhosa. Né? E vai ser uma bênção na próxima sexta-feira a conversa teológica. Não esqueça que hoje, sexta-feira, começa os cultos alusivos aos 37 anos da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui e os 34 anos de pastoreio do pastor Joel,
e da nossa querida Leonor Estevanato. Começa hoje, final de semana de festa, no sábado, amanhã, dia 19, nós teremos também um culto às 20 horas e no domingo, 2 reuniões às 10 e às 19 horas. Lembrando para você que na próxima segunda-feira, esta mulher é um milagre ambulante. Na próxima segunda-feira, pessoal da Netfé, pessoal da Facebook, Instagram e YouTube, olha aí, missionária Marta Correia Franco. Ela é missionária da Comunidade da Fé, Esperança e Amor, aqui no bairro do Imirim, aqui na cidade de São Paulo. Você vai ser edificado com um testemunho de milagre e cura na vida da missionária Marta Correia Franco na próxima segunda-feira, dia 21. Eu vou entrar em férias, mas quem vai estar aqui, juntamente com o senhor, na próxima semana e com você, nossos internautas, é o meu amigo, o pastor Ricardo Andrade. Vocês estarão em uma excelente companhia, tanto no decorrer da semana, como na sexta-feira com o meu amigo Carlos Eduardo. Deus abençoe a cada um de vocês, nós vamos ficando por aqui. Equipe da Manhã Manda Aqui, valeu demais, ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Ô Ângela, não esquece, 15 horas nós temos Aliança de Amor, Aliança de Amor hoje. 15 horas nós temos aqui na Manda Aqui Online e também na Netfé TV, o programa Aliança de Amor. Agora sim, nós ficamos por aqui. Obrigado por nos permitir entrar no seu lar, no seu local de trabalho. Deus te abençoe, pastor. Valeu demais. A paz do Senhor.